A cama que eu dormia do lado na parede passava lesma, subia lesma pela parede. Miséria total. Meu nome é Valéria Santos, tenho 48 anos. Eu não possuía nada. Eu lembro que quando o meu esposo perdeu a casa que a gente morava, ele trocou a casa num caminhão, que ele era motorista de caminhão, caminhoneiro, e ele achava que com o caminhão sendo dele, né, trabalhando por conta própria, ele ia lucrar muito mais, ia poder comprar uma casa melhor, sendo que na primeira viagem que ele foi dar, ele sofreu um acidente. E esse acidente, assim, destruiu o caminhão, acabou com o caminhão. Ele quase até perdeu a vida, né? Cortou os pulsos, ganhou vários pontos. E ali a gente ficou sem a casa e sem o caminhão, sem o trabalho, desempregado, sem casa. Eu com 3 filhos, que eu estava de resguardo nesse dia, do meu 3º filho. E ali foi um desespero, um fundo de poço. Aí a tia dele tinha nos fundos da casa dela um quintal com uma casinha, muito mato, árvore, aí ela criava galinha e pato. Ela tirou as galinhas da casa e colocou a gente para morar, porque a gente não tinha onde morar. E ali foi, assim, uma situação muito difícil, porque como não era uma casa, não vivia ninguém na casa, só os animais, né? Então a casa, assim, saía barata do ralo da pia. A cama que eu dormia do lado na parede passava lesma, subia lesma pela parede, porque a parede era úmida devido a muito mato e árvore. Assim, era uma vida de miséria, miséria total, né? Uma situação muito difícil que eu passei, né, nessa época. E eu não possuía nada, porque até a casa que eu morava era emprestada, né? Morava de favor. E nisso uma amiga minha, ela falava muito de Jesus para mim, me convidava para ir na igreja, que ela tinha se convertido há pouco tempo. Aí eu cheguei aí no interesse de buscar em Deus uma casa, que eu só pensava em ter a minha casa de volta. Aí eu comecei a ir para a igreja querendo a casa, sendo que devido às pregações, né, dos pastores, eu comecei a entender que eu tinha que buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas seriam acrescentadas na minha vida. E ali eu fui tentando, né, buscar esse reino de Deus, que eu não entendia muito bem, que eu nunca tinha ido na igreja, assim, frequentado, já tinha visitado outras denominações, mas quando eu pisei o pé ali na Igreja Universal, eu senti algo diferente. Eu assim, ouvi umas palavras que vinham de encontro ao meu sofrimento, de encontro à minha vida que eu estava passando. Nas pregações do homem de Deus, que pregava sobre o dízimo, a fidelidade, aí eu passei a ser fiel a Deus no meus dízimos. Era bem pouquinho, né? Porque eu não tinha nada. Na época eu não trabalhava, porque eu tinha 3 crianças pequenas, meu esposo que trabalhava, mas com o que vinha na minha mão, tudo eu tirava o dízimo, o dinheiro de comprar um pão, um arroz, eu tirava o dízimo, sempre tirando, como eu ouvia os homens de Deus falando, da primícia, dando primeiro lugar para Deus no dinheiro. Antes de eu trocar, antes de eu gastar, eu tirar os 10% que era de Deus. E assim eu fui fazendo e Deus ia abençoando o meu esposo. Como o que vinha na minha mão era através do suor dele, né, do trabalho dele, então Deus abençoava ele, porque abençoando ele, estava me abençoando também. Aí assim a gente foi morar de aluguel, né, teve condições de pagar aluguel, e assim do aluguel foi com muita luta, muito sacrifício, né, mas Deus sempre abençoando, na fidelidade do dízimo, das minhas ofertas, dos meus propósitos com Deus. E ali Deus foi abençoando
A gente foi construindo, Deus foi dando condições para ele construir uma casa no terreno, que ele ganhou o terreno do pai dele. Aí assim ele foi construindo a casa com muita luta, né? Sacrifício, mas graças a Deus hoje a gente tem a nossa casa própria. E a casa que, assim, eu pedi a Deus uma casinha e Deus me deu até uma casa muito além do que eu pedia, né? Que Deus sempre ele surpreende aqueles que é fiel a Ele. E hoje eu tenho uma casa boa com 4 quartos, 4 banheiros, tem piscina, né? Hoje eu tenho carro, moto, meus filhos todos têm moto, meu esposo também. Hoje eu tenho meu trabalho próprio, tenho uma confecção, trabalho por conta própria. Deus tem me abençoado, a mim e minha família. Eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo porque eu possuo a bênção do possuidor.